Esta é a gravação de uma bodycam dos momentos finais de La Katrina. De estrela do Instagram, a assassina de cartel, sua última postagem a mostrava posando com uma arma dourada, mas aqui ela é vista sangrando enquanto um soldado tenta confortá-la. Aqui estão 6 vezes em que modelos do Instagram se envolveram com as gangues erradas. 20 de outubro de 2021. Uma mulher de maiô vermelho caminha em direção a uma rede ao lado de uma piscina luxuosa em Tulum, México. Ela posta um último Reels no Instagram com a legenda "Vibrando com o Oceano". Mas em poucas horas, esta influenciadora de San José se veria presa no meio de uma guerra que ela nem sabia que estava acontecendo. Imagine viver a vida dos seus sonhos, viajando pelo mundo e compartilhando suas aventuras com seus 40 mil seguidores leais. Era exatamente isso que Anjali Hayat estava fazendo. Com perto de 700 fotos em seu Instagram, ela estava vivendo o sonho de influenciadora, uma foto perfeita de cada vez. Mas até mesmo as cidades turísticas do México têm um lado sombrio. Essas cidades nem sempre são os refúgios paradisíacos que parecem. Muitas vezes, elas também podem ser campos de batalha, e em lugares como Tulum, as linhas entre pontos turísticos e territórios de cartel tornam-se nebulosas. Cartéis como o Cartel do Golfo e Los Zetas controlavam essas áreas há anos. Esses caras tinham mais poder do que o governo real. Mais ao sul, em Tamaulipas, 3 cidades principais já estavam completamente sob seu controle. E as pessoas demonstravam mais respeito aos membros do cartel do que à polícia. Elas precisavam, se quisessem continuar vivas. Anjali havia chegado a Tulum naquela segunda-feira para comemorar seu 30º aniversário com seu marido, Utkarsh Srivastava. Sua primeira postagem no Instagram a mostrava ao lado de uma piscina, no hotel em que estava hospedada, usando um top branco, com shorts floridos, um chapéu e óculos escuros. A legenda dizia "Hola de Tulum", pensando que esta seria mais uma viagem incrível para adicionar ao seu blog de viagens. A diversão continuou no dia seguinte. Em 19 de outubro, ela postou outra foto sua, desta vez aproveitando a noite em um bar local. Mas mal sabia ela que em menos de 24 horas, esta legenda se tornaria um lembrete trágico de que, em território de cartel, sempre há algo com que se preocupar. Enquanto os turistas tiravam fotos para o Instagram, os cartéis travavam uma guerra invisível. A CJNG e Los Pelones estavam lutando pelo controle das ruas. Los Pelones não eram uma gangue qualquer. Eles eram um braço poderoso do Cartel do Golfo e tinham feito um negócio extorquindo dinheiro de cada bar e restaurante na área de Cancún. Mas em algum momento, durante 2020, eles decidiram que Cancún não era suficiente e que lugares como Tulum e Playa del Carmen precisavam começar a pagar também. 20 de outubro de 2021. Anjali e seu marido foram jantar no La Malcorida, um local popular na área de Miniquinta, em Tulum, graças à sua reputação de ser o lugar onde os turistas podiam socializar após o jantar. E após a refeição, Anjali e seu marido fizeram exatamente isso, confraternizando no terraço com outros viajantes, completamente inconscientes de que haviam escolhido a noite errada para ficar fora até tarde. Às 10h30 da noite, um homem entrou correndo no restaurante procurando um lugar para se esconder. 4 outros o seguiram, carregando armas. E antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, eles abriram fogo. A San Jose woman is one of 2 tourists killed in the crossfire of a suspected drug gang shootout in Mexico. Anjali morreu instantaneamente. Jennifer Hensoldt, uma turista alemã, foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. E 2 outros homens alemães e uma mulher holandesa também levaram tiros, mas sobreviveram. 2 dias depois, Los Pelones fizeram questão de que todos soubessem exatamente por que isso aconteceu. Eles deixaram mensagens assinadas no mercado local de Tulum que diziam: "O tiroteio foi um aviso para que vocês vejam que estamos falando sério. Ou vocês entram na linha, ou continuaremos fechando lugares como o Miniquinta." Em outras palavras, Anjali e Jennifer morreram porque os donos do restaurante não estavam pagando o dinheiro da proteção rápido o suficiente. Mas isso estava longe de ser um incidente isolado. Nos últimos 20 anos, mais de 2 milhões de pessoas morreram, enquanto os cartéis faziam seus bilhões.
E em 2023, mais de 550 americanos estavam desaparecidos no México. Alguns foram sequestrados, enquanto outros foram simplesmente pegos no fogo cruzado, assim como Anjali. O que todos tinham em comum era que nunca voltaram para casa. Em 27 de outubro de 2021, o corpo de Anjali fez sua jornada final, primeiro para Chandigarh, depois para Solan. Sua família realizou uma pequena oração na igreja de St. Stephen antes de sua cremação. Seu pai disse mais tarde aos repórteres como Anjali os havia visitado poucos meses antes, após concluir um curso técnico, e que eles não tinham ideia de o que seria a última vez que veriam sua filha. Hoje, sua conta no Instagram ainda está ativa, e aquelas 700 fotos de viagem contam a história de uma mulher que vivia para a aventura. Aquele último Reels na piscina, os drinks no Funk Geisha, a legenda "Se preocupe menos". Todos pareciam instantâneos do paraíso, até o momento em que o paraíso mostrou seus dentes. Mas enquanto algumas modelos do Instagram são pegas em guerras de cartel por acidente, outras mergulham de cabeça nesse mundo perigoso, esperando um final diferente do que recebem. 2023, Bogotá, Colômbia. Uma jovem com cabelos recém-tingidos aluga um pequeno quarto nos arredores da cidade, tentando se misturar à multidão. Apenas meses antes, ela vivia uma vida de luxo como namorada de um líder de cartel. Mas agora, ela está fugindo para salvar a própria vida. Com apenas 27 anos, ela conseguiu se tornar uma das criminosas mais procuradas da América do Sul. Mas Wanda Del Valle Bermúdez não começou assim. Nascida no Peru, ela era apenas mais uma garota, tentando sobreviver em um país onde os cartéis tinham mais poder do que o governo real. Era um lugar onde a corrupção estava por toda a parte. De negócios à imigração, se o dinheiro estivesse envolvido, então alguém provavelmente estava recebendo por baixo dos panos. Tudo mudou para Wanda quando ela conheceu Christopher Fuentes, mas todos o chamavam de Maldito Chris, ou Chris Amaldiçoado, e há uma boa razão para isso. Chris era um peixe grande no Trem de Aragua, uma das organizações criminosas mais temidas da Venezuela. Eles não eram uma gangue de rua típica, eram o tipo de organização que tinha políticos e policiais em seus bolsos, e é aqui que a maioria das pessoas correria para o outro lado. Mas Wanda se apaixonou perdidamente. Na verdade, sentada em sua cela hoje, ela ainda fala sobre ele como uma adolescente apaixonada. Lo amo y lo extraño. Porque todos tenemos un corazón. E no início, as coisas iam ótimas. Era tudo sobre bolsas de grife, férias luxuosas e viver uma vida de luxo. Wanda afirma que era apenas uma comerciante informal, vendendo coisas como roupas, bolsas e perfumes paralelamente. E, segundo ela nunca nem questionou de onde vinha todo o dinheiro extra. Tu esposo te da un regalo, tú vas a preguntarle a tu esposo de dónde tú sacaste la plata para el regalo. Es un regalo, es un obsequio. Mas sempre há uma consequência quando se namora um chefe de cartel. Logo, Wanda se viu cuidando do lado comercial das coisas. Ela começou a gerenciar contas bancárias secretas, organizar acordos e passar mensagens entre os membros do cartel. Antes que percebesse, ela estava totalmente envolvida, tão envolvida que outros membros da gangue começaram a chamá-la de La Bebecita del Crimen, que significa a bebê do crime, por causa de quão jovem ela era. Embora Wanda jure que nunca sujou as mãos. Yo nunca recibí ningún dinero de ningún tipo de extorsión, de ningún trata de blanca, nada, de absolutamente nada. Mas ela não se intimidou em jogar Christopher debaixo do ônibus. Hay videos de Christopher disparando, hay videos de Christopher atracando, hay videos de Christopher en muchas cosas. Porque yo tampoco me voy a poner como el bueno, no. No entanto, as autoridades pintam um quadro muito diferente. Elas dizem que essa namorada inocente estava, na verdade, coordenando remessas de drogas, gerenciando esquemas de extorsão e lavando milhões em dinheiro do tráfico. Ela passou de contar o dinheiro sujo de outras pessoas para fazer o seu próprio. Então, em 2023, tudo deu errado. Durante uma perseguição policial, Maldito Chris entrou em um tiroteio com o coronel Victor Revoredo. Quando a fumaça baixou, Chris estava morto e o mundo de Wanda desmoronou. Mas em vez de fugir da vida do cartel, ela mergulhou ainda mais fundo,
ela colocou uma recompensa pela cabeça do coronel Revoredo, dinheiro suficiente para atrair assassinos de aluguel perigosos. Mas o assassino foi pego antes que pudesse fazer o serviço e, de repente, Wanda se viu com um alvo nas costas. Ela fugiu, pintou o cabelo, embora ainda afirme que foi só porque Christopher gostava assim, e tentou desaparecer na Colômbia. Mas, quando se tem os federais trabalhando com a polícia de vários países para te rastrear, não há muitos lugares para se esconder. A caçada por Wanda se transformou em uma operação internacional. Dicas começaram a chegar de todos os lugares, pessoas a avistando em cidades diferentes, sussurros sobre onde ela poderia estar escondida. Dezembro de 2023, Usme, Colômbia. Agentes federais cercam um pequeno prédio de apartamentos neste bairro pobre do sul de Bogotá. E lá dentro, a mulher que eles caçavam há meses está prestes a receber um chamado que ela nunca esperava. Em suas fotos de prisão, Wanda não estava mais ostentando roupas de grife. Na verdade, ela parecia muito com alguém tentando não ser notada. Mas mesmo depois de tudo, mesmo com um filho no Peru esperando por ela, Wanda ainda defende suas escolhas. Un niño que me ama y que me hace llorar porque me dice, mamá, tú eres todo menos lo malo. Hoje, ela está sentada em uma prisão colombiana, esperando para enfrentar a justiça no Peru. Ela passa o tempo dando entrevistas, tentando convencer a todos que era apenas uma namorada, que se envolveu demais. Yo estoy aquí con mi frente en alto. Sí tengo miedo de ser extraditada, tengo miedo de que mi vida corra peligro. Yo le pido perdón de mi parte a las personas que él le causó daño. Mas entre a recompensa pela cabeça do coronel, os milhões em dinheiro lavado e todas as evidências que a polícia tem contra ela, está ficando mais difícil comprar o ato inocente do La Bebecita del Crimen. Agora, se Wanda Apple rendeu da maneira mais difícil a lição sobre se meter com cartéis, nossa próxima história mostra o que acontece quando você não aprende de jeito nenhum. 10 de janeiro de 2020, La Bocanada, México. Um helicóptero corre pelo céu, carregando uma mulher moribunda. Ela tem 21 anos, mal é adulta e está sangrando por um ferimento no pescoço. Apenas algumas horas antes, ela era uma das líderes de cartel mais temidas do México. Mas agora, ela está lutando por seus últimos suspiros. Mas, para entender como Maria Guadalupe Lopes Esquivel foi de filha de um fazendeiro a morrer em um helicóptero do governo, precisamos voltar para onde tudo começou. 2017, Tepalcatepec, México. A filha de um fazendeiro e uma dona de casa senta-se em frente à TV, hipnotizada por programas sobre poderosos chefões do tráfico. Seu favorito é La Reina del Sur, a Rainha do Sul. E enquanto a maioria das pessoas via esses programas como avisos sobre os perigos da vida no cartel, a jovem Maria via um projeto para o poder. Então, com apenas 18 anos, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela fugiu de casa para se juntar ao Cartel Jalisco. Nueva Generación, sob a liderança de El Mencho, eles se transformaram de humildes produtores de abacate no cartel mais temido do México. For the first time, cartel kingpin El Mencho tonight is a $15 million man. That is the U.S. government reward just increased and placed on the head of Ruben Aseguera Cervantes, alias El Mencho. He's a very powerful trafficker in Mexico, and he has cells all over the world. He's a person that we would consider as public enemy number one. Para Maria, entrar na vida do cartel significava que não havia como voltar atrás, mas ela não parecia se importar nem um pouco. Em vez disso, ela criou uma nova identidade, a de La Catrina, em homenagem à dama esqueleto da morte do México. Logo, seu feed do Instagram se tornou uma janela para o Vida do Cartel. Ela frequentemente postava fotos de si mesma, posando com armas ou exibindo joias caras. E entre essas postagens, ela estava ocupada, se transformando em algo muito mais perigoso do que apenas mais um membro do cartel. A maioria dos jovens membros de cartel começa por baixo, mas La Catrina era diferente. Sua ascensão na hierarquia foi meteórica, e dentro de um ano, ela estava liderando seu próprio grupo de assassinos. E ela queria usá-los bem também. 14 de outubro de 2019, Aguililla, México. La Catrina mostra exatamente o que torna o CJNG tão temido.
Ela planeja e executa uma das emboscadas policiais mais sangrentas da história recente do México, que deixou 14 policiais mortos e 9 outros feridos. La Catrina abraçou a violência, supervisionando pessoalmente sessões de tortura e planejando ataques. Seus stories do Instagram alternavam entre tutoriais de maquiagem e treinamento com armas. Em um dia, ela estaria exibindo sua última compra. No dia seguinte, ela estaria coordenando remessas de drogas. Mas o karma é como um bumerangue e, eventualmente, você recebe o que dá. 10 de janeiro de 2020, agentes federais receberam uma denúncia sobre um esconderijo do C.NG em La Bocanada. Lá dentro, La Catrina estava no comando. Quando os primeiros tiros soaram, ela pegou sua arma e começou a revidar. Mas coletes, à prova de balas no mundo, não poderiam salvá-la do que aconteceu a seguir. Uma única bala encontrou seu alvo no pescoço de Maria. A garota que havia orquestrado a morte de dezenas estava agora caída nos escombros, o sangue encharcando suas roupas. Um soldado, usando uma bodycam, ajoelhou-se ao lado dela, tentando oferecer conforto a alguém que não havia demonstrado nenhum aos outros. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Quando o helicóptero decolou, sua missão não era levar Maria sob custódia, mas salvá-la. No entanto, La Catrina nunca chegou ao hospital. Ela sucumbiu aos ferimentos durante o voo. E assim, a chefona do Instagram que um dia comandou assassinos se foi, morta aos 21 anos, com uma última bala, provando que nenhuma quantidade de seguidores pode torná-lo à prova de balas. Hoje, o Instagram de La Catrina foi excluído, mas suas fotos ainda estão flutuando por aí, roupas de grife e armas banhadas a ouro. Mas há um vídeo final que não combina com suas sessões de fotos cuidadosamente selecionadas. A filmagem de seus últimos momentos sangrando na terra, enquanto um soldado tenta confortá-la. 2 lados diferentes da mesma história, exceto que um é filtrado pelo Instagram, enquanto o outro é pela lente implacável da realidade. Mas enquanto os últimos momentos de La Catrina foram capturados pela câmera, nossa próxima rainha do cartel só foi descoberta em pedaços. 13 de abril de 2015, Matamoros, México. 3 caixas térmicas de cerveja estão na traseira de uma caminhonete abandonada perto da fronteira com o Texas. Dentro, as autoridades mexicanas estão prestes a fazer uma descoberta que as deixará profundamente abaladas. Mas a parte mais assustadora não é apenas o que encontram, é que eles só conseguem identificar uma das vítimas por uma única tatuagem no que resta de seu braço. Uma tatuagem que simplesmente diz Ninho. Mas, para entender como uma adolescente acabou esquartejada em uma caixa térmica, precisamos voltar para onde tudo começou: Tamaulipas, México, início dos anos 1990. Enquanto outras garotinhas brincavam de boneca, Jocelyn Alejandra Ninho aprendia uma dura lição sobre a vida em território de cartel. Ou você se torna a presa ou o predador. E Jocelyn escolheu se tornar a predadora mais assustadora que ela poderia ser. O cartel do Golfo controlava as ruas desde antes de Jocelyn nascer. Eles não eram uma organização criminosa qualquer. Foram eles que treinaram os infames Los Zetas, possivelmente os assassinos mais brutais que o México já viu. E quando Jocelyn chegou à adolescência, eles estavam procurando por novos recrutas. A maioria das garotas que entrava para o cartel recebia tarefas simples, coisas como olheiras, contadoras de dinheiro e talvez iscas para membros de gangues rivais. Mas Jocelyn, agora conhecida como La Flaca, tinha planos diferentes. Ela não apenas aprendeu a atirar, ela se destacou nisso. Enquanto seus ex-colegas de classe se preparavam para a formatura do ensino médio, La Flaca estava ocupada planejando operações táticas e liderando sua própria unidade de assassinos dentro do Los Ciclones, a facção mais temida do cartel do Golfo. Mas em 2015, La Flaca cometeu um erro fatal. Uma foto apareceu online. Apenas uma foto, mas que selaria seu destino. Lá estava ela, uma jovem com um sorriso inocente, segurando casualmente um fuzil de assalto modificado. A imagem explodiu nas redes sociais e as pessoas não conseguiam acreditar que alguém que parecia tão normal pudesse fazer parte de um cartel. Antigamente, os membros do cartel podiam operar praticamente
sem serem incomodados. Mas na era das postagens virais e câmeras de smartphone, o rosto de La Flaca estava de repente em toda parte. Uma facção rival chamada Los Metros viu sua chance claramente, então eles compartilharam a foto assim que a conseguiram e garantiram que ela chegasse a todos os sites de rastreamento de crimes no México. 12 de abril de 2015, Tamaulipas. La Flaca e 2 de suas associadas desaparecem sem deixar vestígios, e ninguém ouve falar delas por 24 horas. Alguns dizem que ela fugiu para o Texas, outros afirmam que ela se escondeu. Mas a verdade, ao que parece, é muito mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Na manhã seguinte, as autoridades encontram as 3 caixas térmicas na traseira de uma caminhonete abandonada, e a brutalidade do que está dentro choca a todos no local. O corpo de La Flaca foi esquartejado, e bem ao lado das caixas térmicas, uma mensagem para todos os membros do Los Ciclones, criticando-os especificamente por deixarem mulheres ascenderem ao poder dentro de suas fileiras. Mas o problema das rivalidades de cartel é que elas nunca são simples. Rumores se espalharam que La Flaca não foi morta pelos Los Metros, mas por outra assassina conhecida como La Gladys, do cartel Zetas. Alguns acham que foi pessoal, mas outros argumentam que, no final das contas, foi tudo apenas negócios, como de costume. Mas a verdade morreu com La Flaca naquelas caixas térmicas. Hoje, o cartel do Golfo ainda recruta adolescentes, oferecendo-lhes as mesmas falsas promessas de poder e respeito que inicialmente atraíram La Flaca para sua teia. Eles miram em crianças, sabendo que recrutas mais jovens são mais fáceis de controlar e mais dispostos a correr riscos. No final, a foto viral de La Flaca, aquela que a mostrava orgulhosamente segurando sua arma, tornou-se seu legado final. Aquele sorriso inocente em sua foto famosa conta uma história, mas aquelas caixas térmicas contam outra. E em algum lugar no meio reside a verdade sobre uma adolescente que pensou que poderia vencer os cartéis em seu próprio jogo, até o momento em que o jogo a alcançou. La Flaca escolheu a vida do cartel e pagou com a vida, mas esta próxima rainha da beleza se casou com ela, e agora ela talvez deseje não ter feito isso. 22 de fevereiro de 2021, Aeroporto Internacional de Dulles, Virgínia. Uma mulher, vestindo roupas de grife, caminha confiantemente pelo terminal. Mas em poucos minutos, agentes federais a colocarão em algemas, e a mulher conhecida como a Kardashian de Sinaloa trocará suas bolsas Prada por uniformes de prisão. Mas o problema em capturar a realeza do cartel é que leva anos observando, esperando e coletando cada pequeno erro que eles cometem. E Emma Coronel vinha cometendo alguns. 2007, Canelas, México. Uma adolescente sobe ao palco no concurso de beleza do Festival do Café e da Goiaba. Mas este não é um concurso qualquer, e Emma Coronel não é uma concorrente qualquer, porque quando seu tio é um dos sicários mais temidos do México e seu pai comanda operações de drogas para o cartel de Sinaloa, até mesmo um concurso de beleza de cidade pequena se torna algo totalmente diferente. Naquela noite, 6 aviões pousaram em Canelas e 200 homens armados em motocicletas escoltaram ninguém menos que Joaquín El Chapo Guzmán, o traficante mais poderoso do mundo. Ele tinha 50 anos, Emma apenas 17, e como qualquer outra esposa amorosa, ela parece pensar com carinho daquele tempo agora. Em uma entrevista, ela disse: "Waifatusu, Guinsintu." Ele estava dançando com outra garota. Eu estava dançando com meu namorado. Na época, eu tinha um namorado. E nós nos cruzamos bem no centro da pista de dança. Ele sorriu para mim de forma sedutora. Depois de um tempo, uma pessoa me disse: "O homem pergunta se eu quero dançar com ele." Eu disse: "Tudo bem." No momento em que Emma completou 18 anos, ela se casou com El Chapo em uma cerimônia que mais parecia uma operação militar do que um casamento. Sua lista de convidados incluía dezenas de oficiais mexicanos, de alto escalão, políticos e membros armados do cartel, suficientes para começar uma pequena guerra. Mas enquanto a maioria das esposas de cartel se mantém discreta, Emma tinha planos muito maiores. Em 2019, ela havia se transformado
em uma estrela de mídia social completa, ostentando sua riqueza para seus quase 800 mil seguidores no Instagram. Mas ela não estava fazendo tudo isso por exibicionismo. Emma também estava construindo seu próprio império da moda, usando o nome do marido como marca. Isso porque não importava de quais crimes horríveis as pessoas acusassem El Chapo, ela nunca o viu como o monstro que os promotores descreviam. Mesmo enquanto testemunha após testemunha subia ao tribunal para detalhar seus atos brutais de violência, Emma continuava a defendê-lo. Pero pues obviamente hay que recordar que esas son personas que les dieron vida, ¿no? Entonces pues ellos van a decir cualquier cosa o para tener algún beneficio, entonces pues no me clavo mucho en... Essa é Emma, em 2019, descartando depoimentos sobre como seu marido torturou e enterrou pessoas vivas. Veja bem, durante o julgamento de El Chapo, ela sentou naquele tribunal todos os dias em solidariedade a um homem que os promotores lhe provaram ser um dos chefões mais brutais do México. E quando as testemunhas o descreveram, deixando corpos esquartejados como avisos, Emma nem sequer vacilou. Outubro de 2019, Tribunal Federal do Brooklyn. Mensagens de texto entre Emma e El Chapo são lidas em voz alta. Eles estão discutindo casualmente remessas de drogas e assassinatos. Em uma mensagem, Chapo até brinca sobre armar a filha de 7 anos. Nossa, Kiki é destemida. Vou dar a ela uma AK-47 para que ela possa andar comigo. Mas ser uma esposa solidária ao marido não era a única coisa que Emma tinha a oferecer. 11 de julho de 2015, prisão de Altiplano, Almoloya de Juárez, México. El Chapo realiza sua agora infame fuga da prisão através de um túnel elaborado sob sua cela. This is the moment Joaquín El Chapo Guzmán makes the Mexican government look ridiculous. At one point, he appears to bend forward, focusing on something in the floor of the shower. Then, he sits down, appearing to remove his sandals. And then, he vanishes. Foi a fuga da prisão que chocou o mundo inteiro. E Emma estava lá em cada etapa do caminho. Acontece que o túnel que ele usou levava direto a um canteiro de obras onde Emma, por acaso, havia comprado uma propriedade. E essa nem foi sua única tentativa de ajudá-lo a escapar. O DEA descobriria mais tarde que Emma havia pago um suborno de $2 milhões a um funcionário da prisão, tentando transferir El Chapo de volta para Altiplano. Essa é a mesma prisão de onde ele já havia escapado antes. Mas, infelizmente para ela, El Chapo foi enviado para a América antes que o plano pudesse funcionar. E enquanto tudo isso acontecia, as autoridades observavam cada movimento de Emma. Eles rastrearam seus movimentos entre a Califórnia e o México, seguindo o dinheiro enquanto ele se movia por empresas de fachada e negócios falsos. 22 de fevereiro de 2021, aeroporto de Dulles, Virgínia. Quando os agentes federais finalmente agiram contra Emma, eles tinham tudo o que precisavam. Mensagens de texto planejando fugas da prisão, registros de um suborno de $2 milhões a um guarda prisional e rastros de dinheiro levando direto ao cartel de Sinaloa. E Emma Coronel, a mulher que afirma não saber nada sobre os negócios do marido, estava prestes a enfrentar as consequências de bancar a rainha do cartel. Novembro de 2021. Emma compareceu perante um juiz incapaz de negar as acusações. Ela se declarou culpada de movimentar enormes quantidades de drogas, ajudar a lavar dinheiro do tráfico e violar leis especiais ao lidar com as propriedades de seu marido depois que o governo o rotulou como um grande traficante. Ela foi condenada a 3 anos de prisão. Mas a história de Emma está longe de acabar. Setembro de 2023, Long Beach, Califórnia. Emma sai livre de uma casa de ressocialização, trocando seu uniforme de prisão por roupas de grife mais uma vez. E ela ainda mantém que não fez nada de errado. Se eu soubesse de algo, não teria conseguido dormir ou comer de desespero. Eu não tinha ideia. Mas 3 anos de prisão podem ser a menor das preocupações de Emma, porque escolher a vida do cartel não termina quando a sentença de prisão acaba.
E enquanto El Chapo está em sua cela de segurança máxima, Emma passará o resto de seus dias olhando por cima do ombro, sabendo que suas escolhas passadas colocaram não apenas ela, mas também suas filhas gêmeas, em um mundo do qual elas nunca poderão escapar de verdade. A esposa de El Chapo continua bancando a inocente até hoje, mas nossa próxima história garantiu que todos soubessem exatamente do que ela era capaz. 20 de setembro de 2015, Aeroporto Internacional de Cabo San Lucas. No Instagram, ela parecia uma mulher qualquer. Ela posta toneladas de selfies junto com fotos de sua família. Mas role um pouco mais e você encontrará postagens exibindo suas armas de alta potência favoritas. Este era o feed de Melissa Latina Calderón, e em poucos minutos, agentes federais garantiriam que ela nunca mais postasse outra foto. 2005, México. Latina era apenas uma garota de 20 anos, se juntando ao cartel Damaso, um dos muitos ramos dentro da organização de Sinaloa, e ela pretendia subir na hierarquia até o topo. E logo, ela descobriu algo crucial. No mundo do cartel, se os homens não lhe dão respeito, você sempre pode fazê-los temer você. Aos 24 anos, Latina comandava todos os atiradores do cartel em Baja, Califórnia. Mas ela não estava interessada em ser apenas uma líder. Ela queria aterrorizar. Sua marca registrada era ter corpos esquartejados colocados em frente às casas de suas famílias à noite para que, ao amanhecer, bairros inteiros acordassem com seus avisos. Mas isso não foi o suficiente para Latina. Ela começou a recompensar seus soldados com drogas por cada morte, transformando o assassinato em uma competição. Quanto mais brutal o assassinato, maior a recompensa. E nem é preciso dizer que, em pouco tempo, até mesmo os cartéis rivais pensavam duas vezes antes de entrar em seu território. Então, em 2014, seu chefe, El Grande, decidiu que Latina estava ficando poderosa demais. E então ele mandou matar o namorado dela, pensando que isso a assustaria e a faria se submeter. Em vez de recuar, Latina aumentou ainda mais sua violência. Ela reuniu 300 homens e começou seu próprio cartel, chamado Las Fuerzas, com seu novo namorado, El Chino. Seus soldados, andando em motocicletas vermelhas, tornaram-se um símbolo da morte em Baja Califórnia. E no período de apenas alguns meses, ela acumulou 178 mortes confirmadas. Mas Latina não era brutal apenas com seus inimigos. Quando um de seus soldados, de maior confiança, a criticou por matar 2 vendedores de carros inocentes, ela o usou como exemplo. Com El Chino observando horrorizado, ela cortou os braços do soldado enquanto ele ainda estava vivo e, em seguida, deu um tiro em sua cabeça. Foi quando El Chino percebeu algo. Se ela podia fazer isso com seu homem mais leal, ninguém estava seguro, nem mesmo ele. Setembro de 2015, El Chino escapuliu e foi direto para a Polícia Federal. Eles eram sua única proteção contra o que Latina faria se o pegasse. Então ele contou tudo a eles, incluindo o fato de que ela estava planejando fugir do país. A partir daí, as autoridades sabiam que teriam que agir rápido. 20 de setembro de 2015, Aeroporto Internacional de Cabo San Lucas. Latina passou pela segurança como qualquer outra turista rica. Entre suas postagens no Instagram e roupas de grife, ela provavelmente pensou que poderia se misturar facilmente. Mas os agentes federais estavam esperando. Eles a deixaram chegar até a fila da segurança antes de cercá-la. Mas mesmo algemada, ela manteve aquela compostura fria, como se ser presa fosse apenas um pequeno inconveniente em seu dia atarefado. Hoje, Latina está na prisão, enfrentando prisão perpétua, mais extradição para os Estados Unidos. Seu Instagram ainda está no ar, uma mistura estranha de fotos de família e armas, contando 2 histórias muito diferentes sobre a mulher que aterrorizou Baja, Califórnia. No entanto, no final, a comandante do cartel, que governou através do medo, foi derrubada por algo que ela nunca esperava, que seu próprio namorado a temeria ainda mais do que temia os cartéis.